Bom dia a todos, eu sou o acadêmico Rossano Fiorelli, coordenador do módulo de cirurgia do nosso curso de emergências clínicas, coordenado pelo acadêmico José Galvão Alves e outros. Curso realizado pela Academia Nacional de Medicina em parceria com a Jaleco e a DASEDUCA. Neste domingo nós teremos a honra de ter duas apresentações, a primeira delas sobre trauma craniano e raquimedular, que será ministrada pelo professor Roberto Cisne, professor que é neurocirurgião do Instituto Estadual do Cérebro Paulo Niemeyer, com pós-graduação em terapia neurointensiva pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e membro titular da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. A seguir, teremos o professor Max Domingos Pereira, que nos falará sobre trauma crânio-maxilofacial. Professor Max Domingos Ferreira, além de professor orientador do Programa de Pós-Graduação em Cirurgia Translacional da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, é coordenador do Serviço de Cirurgia Crânio-Maxilofacial da disciplina de Cirurgia Plástica da Universidade Federal de São Paulo e chefe da parte de Cirurgia Crânio-Maxilofacial do Hospital São Paulo, também da Unifesp. Então, aproveitem bem essas duas aulas e, durante 30 minutos, os professores estarão disponíveis para tirar dúvidas com aqueles que assim desejarem. Bom domingo e boa aula. Bom dia, meu nome é Roberto Cisne, eu sou neurocirurgião formado pelo Instituto Estadual do Cérebro. Agradeço inicialmente a oportunidade da comissão organizadora, em especial do Dr. Paulo Niemeyer, pelo convite a participar do evento. E eu vou falar um pouco sobre o traumatismo crânioencefálico e raquimedular, e por ser um tema mais extenso, eu vou optar por falar separadamente entre eles, tá? Quando a gente fala em TCE, traumatismo crânioencefálico, o primeiro conceito que precisamos estabelecer é que é uma doença heterogênea. São múltiplos mecanismos e as evoluções são muito distintas entre os pacientes. Para eles, assim como o clínico geral e o cirurgião geral usam a CLS ou a TLS, nós usamos o ENLS, que é o Emergency Neurological Life Support, principalmente a atenção inicial dos pacientes. A incidência é elevada, próximo de 7 milhões de casos ao ano no mundo. Só nos Estados Unidos, mais de 50 mil mortes. Nesses, 23% já vão ter algum grau de desabilitação permanente ou persistente, né, nesses pacientes. As principais causas são acidentes de trânsito, principalmente moto, entre os pacientes entre 20 e 30 anos. As quedas dos pacientes de extrema de idade, maior que 65 ou menor que 5 anos. E as agressões físicas, seja por arma de fogo, arma branca ou trauma esportivo. Bem, o atendimento inicial, lembrar sempre que pelo paciente com trauma crânioencefálico grave, 5% deles já vão ter alguma injúria do neuroeixo. Então, é importante manter a estabilização cervical. A escala de coma de Glasgow, ela é fundamental nesse atendimento inicial. Ela reflete justamente a manifestação neurológica ao dano cerebral primário, que é o que realmente efetivamente acontece, né, no trauma. A forma correta de avaliação do Glasgow é sonora, tátil, nociceptiva, exatamente nessa ordem, e ela avalia 3 parâmetros principais: abertura ocular, melhor resposta verbal e melhor resposta motora. Uma nota só que a gente tem que ter em atenção a isso é que o primeiro registro do Glasgow ele deve ser feito sempre após a primeira ressuscitação neurológica, até porque muitos pacientes vão estar intoxicados, podem estar apresentando uma hipoglicemia, podem ter uma hipotensão, ou mesmo hipoxemia. Bem, a avaliação pupilar é fundamental, ela mostra traumatismo de maior gravidade, normalmente está associada a maior mortalidade nesses pacientes. A alteração ela pode ser uma resposta identificada à luz, anisocorias ou próprio midríasis, né? A recomendação atual é que se mantenha uma saturação acima de 90%, 92% nesses pacientes, uma pressão acima de 90 milímetros de mercúrio. Isso, a hipotensão arterial e a hipoxemia, ela pode aumentar significativamente a mortalidade desses pacientes em um único evento. Bem, a lesão cerebral primária é resultado de forças aplicadas em diversas direções, podendo ser causada por impacto direto,
desaceleração e ondas de choque, como no caso de um projeto de arma de fogo. Em todas elas, a energia cinética do trauma é transformada em trabalho destrutivo ao tecido primário. As lesões de contragolpe são o maior exemplo de lesões de desaceleração. Nessas, o encéfalo ele tende a gerar um atrito com a superfície óssea craniana, que é muito irregular. Tanto a fossa anterior quanto a fossa média, ela tem irregularidades ósseas que entram em conflito justamente sobre as próprias circunvoluções da anatomia do encéfalo, da face inferior do céfalo. A partir do momento que você tem uma desaceleração, há um atrito entre essas estruturas que geram dano. E, normalmente, o reflexo desse dano normalmente são contusões difusas, né? Bem, o traumatismo por forças multidirecionais e translacionais normalmente é de pior prognóstico, como a lesão axonal difusa. Elas são pouco sensíveis à tomografia no trauma inicial e, normalmente, você tem uma desproporção clínico-radiológica muito importante. Esses pacientes vão ter um Glasgow muito baixo e poucos achados na tomografia. A sequência ponderada T2, principalmente no gradiente eco, ele mostra sinais baixos e intensos sobre o tronco encefálico, sobre o corpo caloso, né? O hematoma extradural, ele é um hematoma focal, uma lesão focal que pode ser por impacto direto, e em geral tem um bom prognóstico. São lesões que têm algumas indicações, principalmente sobre a janela hemorrágica, o desvio de linha média e o nível de consciência do paciente. Ele pode ser causado por 3 principais vasos, são venosos ou arteriais durais, ou vasos diploides mesmo associados a fraturas ósseas. O hematoma subdural, ele costuma apresentar uma imagem côncava, ao contrário do epidural, que é convexa. Das lesões focais, ele é a mais comum e apresenta desfechos clínicos mais desfavoráveis. As fraturas cranianas, com afundamento, normalmente estão relacionadas a contusões subjacentes, nesse caso, um paciente jovem, vítima de agressão, e um grande desalinhamento ósseo com hematoma volumoso frontal. Essas lesões frontais, elas podem estar associadas, na verdade, à comunicação entre as cavidades aéreas, né? Isso pode gerar uma fístula do córeo com a fístula aérea. Isso também cabe algum grau de correção neurocirúrgica e merece também uma atenção. As lesões por projéteis de arma de fogo carregam em si uma altíssima mortalidade. O mecanismo principal por ondas de choque normalmente é diretamente relacionado à velocidade do projétil. Os sinais de pior prognóstico são aqueles pacientes que já são admitidos com Glasgow com uma resposta ausente, à descerebração ou à decorticação. E clinicamente ou radiologicamente falando, são pacientes que têm um projétil que cruzam a linha média craniana, cruzam regiões ventriculares, ou mesmo cruzam 3 ou mais lóbulos cerebrais no mesmo hemisfério. Em alguns casos como esse, o projétil de baixo impacto não está atribuído a um pior prognóstico. A gente pode ter um paciente como esse, vítima de um trauma, uma arma de fogo, projétil de baixo impacto, o projétil está até alojado abaixo do osso apenas, e como uma fratura aberta, às vezes a gente abre apenas para lavar, fazer a correção óssea e dural desses pacientes. Bem, a escala tomográfica de Marshall ela serve para avaliação dos pacientes de trauma craniano grave, né? Ela avalia principalmente o desvio da linha média, a presença ou não de cisternas comprimidas e o volume da hemorragia. Ela vai do 1 ao 6 e uma atenção maior, uma observação, ao Marshall 2. Aqui os pacientes com mais de 40 anos apresentam uma mortalidade 3 vezes maior que os demais. Em relação às escalas tomográficas de TC grave, descrita em 2006, a classificação de Rotterdam sensibiliza um pouco os achados tomográficos. Elas mantêm as anotações prévias de Marshall, como desvio de linha média, presença ou não de cisternas, mas ela define melhor os achados radiológicos, já que os hematomas epidurais eles apresentam melhor desfecho. Então, nesses pacientes, como esse, um hematoma volumoso, até às vezes assustador, eles têm um desfecho positivo tanto clínico quanto radiológico, né? E dificilmente aqui alguém diria no futuro que tem tido algum tipo de manipulação, né? Bem,
Como uma evolução natural do traumatismo, a resposta metabólica do trauma mesmo, temos em desenvolvimento um dano cerebral secundário. Um conceito que a gente tem que ter é que o tecido encefálico ele é protegido por um estojo ósseo rígido, né? E uma pressão variável intracraniana é de 10 a 20. E ela varia conforme três componentes principais. O parênquima cerebral, o líquido céfalo-raquidiano e o volume sanguíneo cerebral, seja ele arterial ou venoso. A esse equilíbrio a gente dá o nome de doutrina de Monroe-Kelly, justamente foi definido, né, por Monroe-Kelly. E o dano cerebral secundário é o resultado de uma cascata neuroinflamatória, ou seja, acontece, na verdade, uma perda da autorregulação, que é uma regulação natural descrita até mesmo que define a doutrina de Monroe-Kelly, e ocorre uma vasoplegia dos vasos das arteríolas pré-capilares. Nisso existem alterações de hiperfluxo ou hipofluxo, desenvolvendo um estresse metabólico importante e disseminando um edema generalizado, como no caso anterior, que teria um brain swelling. Sob o conceito de um estojo ósseo rígido, duas variáveis a gente se destaca nesse conceito, principalmente o fluxo sanguíneo cerebral e o líquido céfalo-raquidiano. Por exemplo, elas são redutíveis e, de forma a acomodar uma pressão anormal, elas podem variar durante o traumatismo. Por exemplo, você tem um paciente com traumatismo inicial, hematoma intracraniano em formação, então o que o organismo age? De forma a aumentar a resistência cerebrovascular e a reduzir o volume sanguíneo cerebral. Então, dessa maneira, você consegue acomodar pressões intracranianas em ascensão, né? Quando existe uma falência desse sistema autorregulatório e vasoplegia dessas arteríolas secundárias ao traumatismo, a ausência da capacidade de autorregulação acontece uma elevação da pressão intracraniana. Nesse momento, a hipertensão intracraniana e a evolução do dano cerebral ela é exponencial. A hipertensão intracraniana ela pode se manifestar de diversas maneiras, sendo hipertensão, bradicardia e coma mais classicamente conhecidos. De um modo geral, a tríade nem sempre está presente em todos os pacientes. Muitos pacientes evoluem apenas com queda do nível de consciência secundária à herniação cerebral. A herniação pode ser subfalcina, uncal, amigdaliana, quando infratentorial. A mais conhecida é a uncal, justamente por se manifestar com a anisocoria, que é a representação clássica entre o contato do uncus e o terceiro nervo craniano, que é o seu limite ao mesencéfalo. Bem, a monitorização intracraniana é fundamental na condução desses pacientes. Ela nos ajuda a manter um objetivo de manter uma pressão de perfusão cerebral, mesmo com uma área de alta pressão, né? Um estojo ósseo sobre alta pressão. Ela pode ser ventricular, parenquimal ou epidural. Epidural praticamente não é utilizado. E a ventricular há um maior benefício nesses casos, já que sempre que possível utilizar, né? Já que quando você drena um pouco de líquido, você já consegue aliviar um pouco mais a pressão. A pressão de perfusão cerebral se mantém entre 60 e 70, abaixo de 50 você tem zonas isquêmicas, abaixo de 80 você tem zonas hiperêmicas, né? Você pode conduzir e piorar alguns edemas. Bem, paciente idosa, queda da própria altura, em 24 horas de evolução do traumatismo com coalição entre os hematomas, progressão a coma, submetido a uma drenagem ventricular. Normalmente os pacientes idosos eles têm uma expressão maior ventricular, até por um conceito de atrofia prévio, né? Aqui um paciente um pouco mais jovem, né, que a gente não consegue colocar um catéter ventricular, a gente opta por um catéter parenquimal nesses pacientes. O importante é você ter algum grau de monitorização. Não há uma diferença gritante entre a ventricular e a parenquimal, como nós falamos. Bem, a monitorização intracraniana no TCE é bem descrita na literatura. Esses são os principais trabalhos que fundamentam as diretrizes do Brain Trauma Foundation. Nesse último Brain Trauma Foundation de 2017, ele houve reformulação no valor tolerável. Agora, o valor atual é de 22 e não mais de 20, tá? Bem, a abordagem do paciente com hipertensão intracraniana deve se considerar inicialmente a sedação, uma sedação adequada, mais profunda, e deve-se considerar manter uma PIC menor que 22 e uma pressão de perfusão cerebral entre 60 e 70. A monitorização de oxigenação cerebral é um conceito bacana, muito atual.
Existe esse trabalho em andamento, o BUSH-2 e o BUSH-3, que agora está vindo pelo Clinical Trial, se não me engano, em 2024. A ideia é manter uma PTO2 acima de 15, e isso nos ajuda a guiar uma pressão de perfussão cerebral ideal para aquele momento e para aquele paciente. Bem, a osmoterapia é um mecanismo muito eficaz, normalmente é feito com manitol salina hipertônica, sendo salina podendo ser a 3% a 20%. O manitol só tem que ter uma tensão maior, que pode gerar uma hipotensão no paciente, essa hipotensão pode ser danosa. A hipotermia também é uma possibilidade terapêutica importante, a sedação tem que estar otimizada com bloqueador neuromuscular, e a duração dessa terapia normalmente é em 48 horas, tá? Não é profilaxia, terapia mesmo para hipertensão intracraniana, normalmente são pacientes com monitorização multimodal já. Um outro conceito de hiperventilação, esse é um conceito antigo, ele deve ser evitado atualmente, ele pode ser usado apenas em condições extremas, e o ideal é que se tenha uma monitorização de bulbo de jugular, um cateter de PTO2. A corticoterapia está proscrita, não deve ser utilizada, e mesmo diante de todos os pacientes que evoluam de forma refratária, a gente ainda tem a craniectomia descompressiva, tá? Com um mecanismo eficaz. A craniectomia descompressiva ela pode ser bifrontal ou hemisférica lateral, né? Atualmente o conceito é mais de hemisférico lateral. Ela tem que ser uma janela óssea confortável e convidativa a um relaxamento cerebral, e o osso, após a cirurgia, ele pode ser repousado ou subcutâneo abdominal, guardado em banco de ossos, aguardando uma melhor condição do paciente para ser reposicionado. Essa condição pode ser entre 4 e 12 semanas, o eventual normalmente é um pouco mais de 4 semanas. Tá? Aqui um exemplo da craniectomia descompressiva com a janela óssea extensa direita. Bem, um resumo do atendimento do paciente de hipertensão intracraniana, né? A sedação adequada, profunda, principalmente em paciente otimizado, né, essa sedação. A PIC menor que 22, atualmente, uma PPC entre 60 e 70. Se possível, o catéter de monitorização cerebral com PTO2 maior que 15, 20, né? Se PIC elevada, você pode usar manitol, salina hipertônica, atenção somente aos pacientes com hipotensão. A hiperventilação somente em casos extremos, corticoterapia não deve ser utilizada, está proscrito, e a craniectomia descompressiva em pacientes refratários. Do traumatismo crânioencefálico, ele tem, só nos Estados Unidos, 12 mil casos novos, sendo que 25% desses pacientes vão ter alguma lesão associada, de extremidades, no traumatismo crânioencefálico ou mesmo lesões torácicas. As principais causas são acidentes de trânsito, principalmente quedas de moto, agressão, trauma esportivo e outras quedas, principalmente em nível superior. O exame físico, ele é o ABCD mesmo, da TLS, e seguido, né, da avaliação neurológica adequada. A prancha rígida, a gente tem que lembrar que ela, sempre que possível, após a primeira avaliação, e não sendo mais necessária, ela deve ser sempre retirada, né? A lesão de pele ela começa com aproximadamente 1 hora, e até 25% desses pacientes já vão apresentar paraplegia no trauma inicial. Bem, entre morfologia e instabilidade desses pacientes, a avaliação inicial, principalmente para dor. Essas lesões de neuroeixo, elas têm muita sensibilidade para dor, e o exame físico começa a partir daí. A deformidade, normalmente, a gente vai simplesmente achar mais em critérios radiológicos, e o déficit neurológico, ele pode ser sensitivo ou motor. Lembrando que sensitivo tem alguns parâmetros bem específicos, como lesões de T4 ao nível mamilar, T10 ao nível umbilical, e algumas lesões específicas cervicais, né? Que são os miótomos, na verdade, um pouco mais altos, como C7-T1 na mão, C5, C6, bíceps e tríceps, enfim. Para essa avaliação inicial, a gente usa, na verdade, as regras canadenses, né, para a tomografia. Os pacientes que apresentam mais de 65 anos, mecanismos perigosos e algum déficit neurológico, eles merecem ser tomografados. Aqueles que não apresentam, mas que apresentam alguma dor à palpação da linha posterior, de linha média posterior, linha espinhosa, merecem uma tomografia. Já aqueles que não apresentam, eles vão ser avaliados conforme a rotatividade da coluna cervical. Se deve tirar o colar cervical e rodar 45 graus para cada lado. Se mesmo assim houver dor, como a sensibilidade é muito alta, o ideal é que se faça algum exame neurológico, algum exame radiológico, desculpa.
Bem, enfim, os sinais neurológicos eles podem ser de déficits completos ou incompletos. Um dos maiores achados de diferença são os reflexos, principalmente o reflexo anal. As síndromes neurológicas mais achadas são síndromes incompletas, tá? Síndrome medular anterior, síndrome do canal medular central, que você tem uma disparidade entre o déficit neurológico, por exemplo, tem um trauma cervical, e você tem uma maior mobilidade inferior do que superior. A síndrome de hemissecção da coluna, que é a Brown-Séquard, ela está associada normalmente à hemiplegia de um lado, né, hemissecção da coluna, e déficit térmico e doloroso tátil contralateral. Os mecanismos de maior perigo são quedas de nível superior, 3 metros, a carga axial sobre uma região cefálica, e acidentes automobilísticos de alta velocidade, por exemplo, ejeção, capotamento, colisão com caminhão, ônibus. Esse achado anterior, a gente não consegue classificar esses pacientes com déficits completos ou incompletos, conforme a escala de AISE, sendo A, déficit completo, e E, déficits incompletos. Bem, a classificação de fratura ela pode ser por compressão, distração ou translação, sendo tipo B e tipo C, normalmente fraturas instáveis. Denis propôs as 3 colunas, né, de estabilização biomecânica, sendo os 2 terços anteriores do corpo a coluna A coluna B, a parte média, né, o terço posterior da coluna, terço médio da coluna, e o terço posterior envolvendo todo o complexo articular, espinhoso da coluna. Bem, a classificação, a gente vai dividir em cervical, axial e as fraturas toracolombares. Cada uma tem uma peculiaridade um pouco diferente. As fraturas cervicais altas, principalmente do C1, elas são fraturas que raramente geram algum déficit. Elas são fraturas que elas tendem a abrir o canal vertebral e geram mais dor. A sensibilidade para a dor é altíssima. Por isso que nos critérios canadenses de avaliação tomográfica, a gente pede para tirar o colar cervical e rodar a 45 graus de um lado para o outro. Porque dificilmente você vai palpar C1 e C2, né? Mais C2, né? Bem, as fraturas de C2, normalmente do processo odontoide, elas são de correção cirúrgica anterior, principalmente nas fraturas que envolvem principalmente a base do odontoide. São fraturas que têm um maior comprometimento vascular, então a chance de pseudartrose é muito grande nesses casos. Normalmente com correção com parafuso único, tá? E por uma cirurgia menos invasiva. As fraturas cervicais baixas a gente classifica entre C3 e C7. Uma atenção maior a esses pacientes é que as pessoas ainda tendem a fazer muita radiografia, né, cervical. E essas fraturas, principalmente abaixo de C5, elas não se mostram no exame inicial, mas mesmo com pacientes com cervicalgia, você deve evoluir a escala tomográfica e seguir para uma tomografia simples. Aqui você vê uma fratura em teardrop, né, em lágrima, que é uma fratura nitidamente instável, com envolvimento da banda de tensão posterior, paciente nitidamente cirúrgico, com um grau de instabilidade grave da coluna. Aqui uma outra fratura, um outro paciente, uma fratura em distração, que foi corrigido cirurgicamente com placa, parafuso e cage, tá? Esse tipo de fratura você consegue corrigir apenas por via anterior, já que ele não compromete a banda de tensão posterior. Esse é um outro caso, aqui é um pouco mais dramático, né? Um paciente com edema medular importante, principalmente notado por um hipersinal medular sequência T2, tá? Aqui atrás a gente também observa um rompimento ligamentar, né? Uma instabilidade de pelo menos 2 bandas de tensão das colunas de Denis. É um paciente que foi proposto uma cirurgia 360 graus, com correção anterior, seguida de correção posterior, ao mesmo tempo cirúrgico. É uma cirurgia um pouco mais delicada. Esse é um outro paciente jovem, surfista, que recentemente sofreu um traumatismo em água rasa, né? Ao cair da prancha, ele caiu no banco de areia e já levantou já sem movimentos, que foi recuperando até a chegada do hospital. No hospital ele tinha apenas uma síndrome de compressão medular central.
Na tomografia simples, o olhar mais especialista, ele tem uma pequena hérnia C4, C5, que a ressonância a gente já via um sinal medular alto, né? Já tinha um edema na coluna, né? Aqui a sequência mais sensível realmente é a sequência T2, com hipersinal medular, um estreitamento, né, das duas colunas lipóricas, anterior e posterior, e um agravamento na banda de tensão posterior. Então, é um paciente mais instável e com compressão por edema, né, da própria medula. Então, um paciente que foi proposto uma descompressão medular, seguido de uma artrodese no mesmo nível. Esse é um outro paciente que já é mais idoso, a gente consegue observar já um desgaste prévio, né, e uma queda da própria altura às vezes intensifica esse edema medular. Esse já é um paciente que foi feita uma descompressão cervical um pouco mais extensa, de 2 níveis, com artrodese. Bem, um outro tema que a gente tende a negligenciar no trauma são os pacientes usuários de anticoagulantes. Esse é um paciente jovem, de aproximadamente 40 anos, usuário de Maevan por uma síndrome de antifosfolipídio e lúpus. E esse paciente sofreu um traumatismo de moto, teve uma evolução de uma semana com uma paraparesia a uma paraplegia funcional e uma cervicalgia intensa, que não melhorava. Na ressonância inicial de atendimento, ele já tinha um hematoma estrutural volumoso, extenso, né, que estava dissecando a coluna cervical, causando um grande estreitamento da medula, aqui principalmente localizado mais à esquerda, que eram os principais sintomas do paciente. Ele foi submetido a uma drenagem desse hematoma com descompressão cirúrgica. As fraturas toracolumbares, elas também merecem uma atenção especial. As fraturas, elas podem ser em compressão, como nesse caso, há um grande colapso, né, da vértebra. Essas são fraturas, quando não há algum grau de estabilidade, a gente pode fazer uma correção, um tratamento conservador, mas nesse caso havia muita dor refratária. A gente optou por uma cimentação desse nível, que é justamente a introdução de 2 catéteres, né, para a colocação de cimento ósseo, e a gente faz um grau de sustentação nesse elemento ósseo. As fraturas podem ser múltiplas, principalmente em pacientes com osteoporose, e as fraturas, na verdade, elas podem envolver tanto o endplate superior quanto o endplate inferior, que são as linhas, né, de corpo vertebral superior e inferior. Essa fratura, normalmente fratura em split, ela tem algum grau de comprometimento do muro posterior, como nesse caso. Havia uma compressão, né, do canal vertebral, esse paciente foi submetido a uma artrodese com estabilização curta. Esse é um outro caso que já na radiografia de trauma a gente já viu um empunhamento, um achatamento, né, com empunhamento da coluna vertebral, e aqui um comprometimento da banda de tensão posterior e uma fratura instável submetida a uma artrodese curta. Bem, fraturas com um grau de instabilidade pela USPAI, né, a perda de altura maior que 50%, cifose de 30%, isso é como se estivesse se desfazendo, né, a coluna não estivesse aguentando, né. O comprometimento do canal vertebral maior que 50%, que é retrocessão, né, do canal vertebral, e falha de pelo menos 2 das colunas de dentes que a gente explicou logo no início. A tomografia computadorizada é muito importante, principalmente nos pacientes inconscientes com algum déficit neurológico e que sofreram algum mecanismo perigoso, né, como alta velocidade, capotamento, ejeção. A ressonância ela é importante, principalmente naqueles pacientes como os mergulhos de água rasa, que tem um déficit neurológico que não está explicado propriamente pela tomografia, tá? É importante para avaliação ligamentar e principalmente para avaliação de instabilidade oculta. A angiotomografia deve ser sempre considerada em pacientes com fratura de faceta e sintomas vértebro-basilares, pode ser um caso de dissecção. Aos cuidados iniciais do TRM, a gente tem que ter uma atenção maior às fraturas C3 e C5, principalmente porque são fraturas que podem causar uma paralisia diafragmática, com elevação da cúpula diafragmática e hipoxemia. O ideal é que não se estenda esses pacientes, não faça uma hiperextensão para intubação e que se mantenha uma saturação acima de 95%. O TRM toracolumbar, principalmente de T4 para cima, são pacientes que podem evoluir com choque neurogênico, normalmente acima de 12 horas de trauma. Ele vai se manifestar com hipotensão, bradicardia. O ideal é que se mantenha esses pacientes com uma pressão entre 85 e 90 milímetros de mercúrio, e a droga mais adequada para isso normalmente é a noradrenalina.
Bem, o tratamento, já estou finalizando, é imobilização externa nos pacientes que não têm uma indicação cirúrgica imediata. Normalmente são pacientes que precisam de reavaliações frequentes. A duração dessas imobilizações é normalmente de 6, 12 semanas. Pode ser com colete PUT, quando lombar, e tóraco-lombar, ou Filadélfia, ou uma MJ, quando cervicais, tá? A estabilização cirúrgica, isso depende muito da fratura, pode ser anterior ou posterior, ou mesmo combinada, como nós vimos em um caso. A descompressão cirúrgica é sempre importante, quando indicado ser com menos de 24 horas, são os melhores resultados. E a corticoterapia, atualmente com nível de evidência 1, ela está proscrita, não deve ser indicada, tá? Mesmo com que alguns colegas ainda usem, não está indicado. Está associado a um pior desfecho desses pacientes. Bem, obrigado. Deixo à disposição aí agora para as dúvidas, ponderações dos colegas. Obrigado.